Irmãos, hoje é dia da gente dar continuidade na nossa série de mensagens a respeito dos milagres de Jesus. Acho que precisa tirar da minha voz o médio, viu? Por isso que ele está assim. E essa série é algo que Deus tem trazido a cada nova mensagem da semana, né? Deus tem trazido algo muito especial. E hoje o título da palavra é O Filho da Viúva de Naim. Tudo que aquela mulher viveu, sofreu, e que Jesus se moveu de uma íntima e profunda compaixão por ela, realizando um grande milagre que mudou a história da vida dela. Então hoje eu gostaria muito mesmo que você se abrisse por completo, assim, falar: Senhor, meu coração é terra boa, Senhor. Meu coração é terra boa para receber a Tua palavra. E que você estivesse totalmente focado aqui para aquilo que o Senhor vai falar no nosso coração. Amém, queridos? Amém? Livro de Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. Lucas 7, 11. E quem vai ler comigo, diga amém. Diz assim esse texto: Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela e disse: Não chore. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judeia e seus arredores. Se assente, feche a sua Bíblia, tenha um tempo de oração comigo agora. Fala: Senhor, o meu coração está pronto para receber a Tua palavra. Fala: Senhor, o meu coração agora nesse momento está pronto para receber aquilo que o Senhor tem para ministrar na minha vida. Fala: Deus, eu preciso aprender e crescer na graça e no entendimento da Tua palavra, que é santa, que é poderosa. Uma palavra, Senhor, que muda o nosso coração, que muda, Senhor, a nossa vida e nos faz ter um entendimento de quem realmente o Senhor é. Nós declaramos aqui, Senhor, pela fé, a liberdade, a legalidade, para que o Senhor fale ao nosso coração. Nos ensina, Senhor, molda o nosso caráter através da Tua palavra. Fala, Senhor, de uma forma onde nós possamos entender e seja realmente compreensível aos nossos ouvidos. Que o Senhor possa ter liberdade nessa manhã, nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. A história da viúva de Naim é uma daquelas histórias que nos faz entender profundamente o tamanho do amor de Deus, da compaixão do Senhor para com as nossas vidas. A gente vai aprender através da palavra de Deus que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Antes que nós merecêssemos ou antes que nós venhamos sequer em algum sentido da nossa vida, entenda, merecer, Ele já nos amou. Ele já entrou na nossa história e mudou a nossa vida. E quando a gente vai para esse entendimento, a gente vai perceber que talvez ainda falte em nós muito desse amor, muita dessa compreensão, muita dessa compaixão e desse sentimento, muitas vezes, de altruísmo em favor da vida daqueles que mais precisam. Se colocar no lugar de alguém, sentir a dor dessa pessoa, tentar visualizar aquilo que essa pessoa está passando, está enfrentando, é algo extremamente difícil e requer daquele que o faz
ou pelo menos se posiciona para fazer. Uma sensibilidade muito grande, porque compaixão, amor, altruísmo, infelizmente estão cada vez mais escassos na nossa geração. E tristemente a gente vê isso dentro da própria igreja. Muitas vezes aqueles que primeiro apontam, condenam e julgam são os da própria fé. São aqueles que deveriam acolher, são aqueles que deveriam amar. São aqueles que deveriam perdoar, são os primeiros a apontar. Mas se há algo que Deus falou no meu coração a respeito desse entendimento, é que se nós começarmos a praticar mais da compaixão, do amor realmente, pela vida do próximo, nós vamos conseguir ser um pouquinho mais felizes na nossa vida. A gente vai conseguir ser um pouquinho mais realizado, sabe? Porque às vezes a gente perde tempo com a vida do outro. A gente perde tempo pensando no outro e criticando o outro. O tempo que a gente gasta servindo alguém, esse tempo não é perdido, porque a gente está cumprindo algo que o Senhor espera de nós. Mas o tempo que a gente passa falando da vida do outro, criticando a vida do outro, né, dizendo, se fosse eu, faria de forma diferente, nós estamos deixando de cumprir esse princípio do amor. Por isso, quando a gente olha para a nossa geração hoje, amor, compaixão e altruísmo estão cada vez mais escassos. Mas nós somos a igreja de Cristo. E por mais que existem essas realidades no mundo, por mais que a gente olhe a realidade da falta de amor, de perdão, de compreensão que as pessoas hoje têm, cabe a nós, cabe a mim e a você, exercermos isso na nossa vida. Se o outro não quer perdoar, se o outro não quer amar, se o outro não quer entender a necessidade do outro, não cabe a nós. Mas o que cabe a nós é cumprirmos a nossa parte. É cumprirmos aquilo que o Senhor espera da nossa vida. Entenda algo nesse entendimento. Assim como Jesus, ele carregava nele em si o milagre, né? E no nome dele hoje nós podemos declarar milagres. Nós carregamos a presença do Senhor que leva equilíbrio aos lugares aonde a gente vive. Nós carregamos algo que, quando ministrado, lançado e derramado sobre a vida de alguém, pode transformar a vida dessa pessoa. Nós carregamos isso e devemos levar aonde trabalhamos, aonde nos relacionamos, aonde nós vivemos. O Senhor confiou essa missão a nós. E a gente vai aprender que Ele confiou a missão de sermos sal e luz. E Ele só pede algo a nós que Ele mesmo foi para as outras pessoas. Ele mesmo teve essa manifestação do seu poder, trazendo equilíbrio, transformação, a vida daqueles que cruzaram o seu caminho. Lá no livro de Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, nas palavras do próprio Jesus, a gente vai ver ele nos ensinando o seguinte, Mateus 5, 13 e 14. Vocês são o sal da terra. Ele não está dizendo assim, vocês serão. Ele está dizendo, vocês são o sal da terra. Porque a partir do momento que vocês servem a mim, pertencem a mim, Jesus está dizendo, vocês estão levando a minha presença. E ele continua dizendo, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. E ele vai afirmar de novo dizendo assim no versículo 14, vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Sal e luz são itens que fazem parte da nossa vida e que às vezes a gente só percebe eles quando eles não estão. Você só lembra da lâmpada da sua casa quando ela queima, porque naturalmente você quer chegar, bater a mão no interruptor e ela tem que acender. Você só sente a necessidade do sal quando você vai comer e não tem o sal, porque não é algo perceptível e talvez facilmente de ser visualizado, mas é algo extremamente necessário. É sobre isso que o Senhor está falando sobre as nossas vidas.
aquilo que você carrega, aquilo que você tem se tornado no Senhor, se torna extremamente necessário para os tempos de hoje. Sua vida é extremamente necessária no meio da tua família, no meio dos teus amigos, no meio dos teus relacionamentos, lá no lugar onde você trabalha. Você carrega algo extremamente necessário. Entenda que o sal e a luz, quando estão exercendo o seu papel, não tem benefício algum. Eles apenas servem aqueles que usufruem daquilo que eles podem ofertar. Você consegue compreender isso comigo, sim ou não? Então, quando você está ajudando alguém, servindo alguém, se preocupando com alguém, orando por alguém, lutando a causa de alguém, apoiando alguém, você só está dando o melhor de si para que a vida de alguém seja abençoada. E a história da viúva de Naim não é só sobre a história de um milagre, mas é sobre o posicionamento e o comportamento que nós precisamos ter no nosso dia a dia, na nossa vida, e de como nós podemos sim sermos um canal de bênção sobre a vida daqueles que mais precisam. Porque aqui a gente vai ver a história de uma mulher que teve a sua vida restituída, mas a gente vai ver uma ação de Jesus que se torna exemplo para nós. Na passagem da viúva de Naim, a gente vai ver exatamente o autor do livro de Lucas nos narrar o quê? E o Senhor se moveu de uma íntima e profunda compaixão. A história dela vai nos narrar algumas coisas muito importantes, alguns princípios muito importantes que podem ser aplicados na nossa caminhada, no nosso dia a dia, para que realmente a gente possa alcançar milagres, mas que a gente também possa ser um agente aonde Deus vai fluir através da nossa vida, para que o milagre seja derramado sobre a vida de outras pessoas que precisam. Olhe para alguém e diga para essa pessoa, só para ela acreditar, diga: mais do que receber, você pode ser um agente de milagres. Quantos creem nisso, em nome de Jesus? Já quer começar agora? Então já abençoa, fala: em nome de Jesus, irmão, recebe o teu milagre aí. Profetiza aí o que essa pessoa precisa. A história vai nos ensinar muitas coisas, mas eu quero trazer 5 coisinhas aqui para transformar a nossa mente, transformar o nosso coração e o nosso entendimento, para a gente ser um canal de bênção, para a gente viver milagres. Amém? Todo mundo focado aqui, amém? Primeira delas: cuidado com os ambientes de lamentação. Já conviveu com aquelas pessoas? Não olhe para o lado, não seja um acusador agora. Você é mais forte do que esse sentimento que dá vontade de cutucar, que dá vontade de olhar para a vida de alguém. Mas você já conviveu com uma pessoa que só lamenta? Que só reclama? Que parece que nada agrada o coração daquela pessoa? Desculpa. É difícil, irmãos, difícil controlar, né? Irmãos, às vezes você chega, né, todo feliz, a pessoa fala assim: será que vai dar certo? Não vai dar não, endemoniado, vai dar não. Satanás sair da sua vida, dá. Em nome de Jesus. Mas a gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai ter que aprender a lidar com essas pessoas. Por isso que o alerta é o seguinte: cuidado com ambientes de lamentação. Eu não sei se você já teve curiosidade um dia de tentar ou pesquisar sobre o rito funerário judaico, vamos dizer assim. Você sabia que no rito funerário judaico existiam as pranteadoras? O que é isso, pastor? Mulheres que eram contratadas só para chorar. Não estou brincando não, é verdade. É verdade. Se a gente falar assim, não precisava nem me pagar, né? Ela chora naturalmente. Mas é umas coisas, né, irmão? Mas você imagina? Elas eram contratadas, elas eram levadas no velório, chamadas só para chorar junto com a família que estava perdendo, porque era um ambiente de tristeza. Então, existia isso na cultura deles, as pranteadoras. E a gente vai entender, né, apesar de todo momento descontraído, de que a gente precisa tomar muito cuidado para que ambientes de emoções extremas não controlem as nossas ações. Vou dizer de novo: tome cuidado para que ambientes de emoções extremas não controlem as suas ações. Porque seja
emoção boa ou uma emoção ruim, quando elas definem o que a gente vai fazer, a gente vai ter problema. Porque decisões que afetam a nossa vida e afetam a vida de pessoas não podem ser tomadas de forma superficial. E se há uma verdade que eu tenho aprendido na minha vida, é que toda decisão que a gente toma pela emoção, ela é rasa, ela é superficial, ela não tem base e ela vai trazer prejuízos. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Mas se a gente pudesse enumerar de todas as emoções, talvez as que mais geram prejuízos realmente na tomada de decisão, são as emoções que nos levam a lamentar e reclamar. Porque elas criam um estereótipo de mentira na nossa mente, criam uma cena às vezes que nem existe. Pessoas às vezes que tomam decisões na emoção da alegria, elas mais se comprometem, falam, eu vou, vai dar tudo certo. Uma pessoa que toma decisão na hora da lamentação, da reclamação, muitas vezes ela toma essa decisão com raiva, para se vingar, para machucar, para provar algo para alguém. Ela não ouve pessoas, ela não quer dar ouvidos porque ela está machucada, ela está ferida, ela está se lamentando. Então, das nossas emoções, talvez a que a gente mais precise nos policiar, para que ela não domine as nossas ações, são emoções de tristeza e de lamentação. Enquanto nós reclamamos e lamentamos, nós nunca vamos conseguir jamais mudar o ambiente onde a gente está. Presta atenção como isso é simples, mas ao mesmo tempo profundo. Quando Jesus chega na entrada da cidade de Naim, Naim, a Bíblia chama de cidade, hoje ela é uma cidade estabelecida no mesmo lugar, mas na época ela era como uma aldeia, um grande aglomerado de pessoas. E Jesus vem chegando, e na hora que ele cruza com o funeral saindo da cidade, e ele vai ao encontro desse funeral, qual que é a primeira coisa que Jesus faz? Ir direto à viúva. Vai direto a ela, e o que ele fala para ela? Não chores. Jesus está dizendo para ela assim, não lamente mais. Mude o ambiente agora. Mas irmãos, racionalmente, como não chorar? Racionalmente, como não chorarmos diante de algumas situações? Como não nos angustiarmos diante de algumas situações? Como não nos preocuparmos diante de algumas situações da nossa vida? Quando a gente vai para esse texto, e entendendo a história dela, ela era viúva. Ela já tinha perdido o marido. E ela só tinha um filho. O filho era a única esperança de que na sua velhice ela teria amparo e cuidado. E agora ela está se encaminhando ao cemitério da cidade para enterrar o seu único filho. Aí eu te pergunto, como não chorar? Se Jesus olhasse hoje para você e dissesse assim, sabe aquela situação que tanto dói em você? Sabe aquilo que só te lembrar te dá um nó na garganta? Ele está dizendo para você assim, não chore sobre essa situação. Aí você vai falar, Senhor, mas como? Quando o Senhor pede para ela não chorar, Ele está dizendo assim, ei, você chorou até agora, mas agora a resposta chegou. Não é que a gente não possa chorar, mas até choro tem prazo, até choro tem tempo. Porque ninguém está pedindo para você ser um super-herói para você não chorar. Mas a gente tem que entender que o choro não pode dominar as nossas ações. É como se Jesus estivesse dizendo para ela, ei, você chorou até aqui, agora você precisa mudar isso. E ninguém pode fazer com que você pare de chorar, a não ser uma decisão pessoal. Ninguém pode fazer com que você pare de se lamentar, a não ser que você decida isso no seu coração. Ninguém pode fazer você parar de reclamar, de ter medo de uma situação, até que você mesmo se posicione diante disso. É como se Jesus estivesse dizendo para ela assim, para de olhar agora para aquilo que estava fazendo você chorar até esse momento e olha para mim. Jesus está dizendo isso para nós nessa manhã. Para de olhar para aquilo que está te angustiando. Para de olhar para aquilo que só faz você temer, só faz você chorar, só faz você sofrer. Tira os seus olhos disso um pouco e começa a olhar para mim. Imagina Jesus encontrando com ela, dizendo para ela assim, não chores.
Naquele momento ela para, olha para ele. De repente olha ele indo em direção ao caixão, ou ao esquife em que seu filho estava sendo carregado. Para mim fica claro mais um entendimento do porquê Jesus pediu para que ela não chorasse. Porque lamentação e tristeza nos impedem de vivermos ambientes de milagre. Jesus está dizendo para ela assim: pare de chorar. O lamento, o choro tem que encerrar aqui, para que você acesse um outro momento da sua vida. Então, um conselho para você nessa manhã: cuidado com ambientes de constante lamentação e reclamação. Cuidado com pessoas que fazem parte da tua vida e não tem como você evitar convivência com ela, que só vivem lamentando e reclamando. Não permita que ambientes de lamentação ou pessoas que só lamentam acessem o seu coração. Tire o seu olhar dali e coloque o seu olhar em Jesus, para que algo comece a mudar. Segundo ponto, nossas dores tocam o coração do Senhor. Isso é lindo, irmãos. Quem sou eu para que Ele se importe comigo? Talvez alguém pode dizer assim: quem sou eu para que Ele olhe para a minha necessidade? Deus tem tanta coisa mais séria para se preocupar. Mas quem sou eu para que Ele se importe comigo? Você é alguém pelo qual Jesus Cristo morreu. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade, se pequeno ou se grande, diante dos olhos do Senhor, Ele é fiel para se preocupar com você. Ele é fiel para se importar com você. As nossas dores tocam o coração do Senhor. É tão lindo entender que Jesus se moveu não só de uma compaixão, como citava aqui, mas de uma profunda compaixão. Jesus se importava com a dor dela. Jesus dimensionou naquele momento tudo o que aquela nova tragédia significaria para a vida daquela mulher. Ela já estava, talvez ainda, se recuperando da morte do marido. E agora ela perde o seu filho. O Senhor se importou com aquilo. Esse princípio de amor e de preocupação está na essência de quem o nosso Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são. Olha esse texto de Isaías 63:9. Isaías 63:9 vai nos ensinar o seguinte: em todo o sofrimento deles, Ele também sofreu e Ele mesmo os salvou. Isaías está falando do próprio Deus aqui. Então vamos ler no entendimento de Deus falando através da boca do profeta Isaías com a nação de Israel. Então olha o seguinte: em todo o sofrimento deles, Ele também sofreu e Ele mesmo os salvou. Em seu amor e misericórdia Ele os resgatou, levantou-os nos braços e os carregou ao longo dos anos. Deixa um pouquinho para mim. Você consegue entender esse movimento do cuidado de Deus? O teu sofrimento faz o coração de Deus sofrer. Pastor, mas se o meu sofrimento faz o coração de Deus sofrer, por que eu sofro? Porque dias bons e dias ruins são para todos nós. Servir Jesus não é a garantia de não passar por dificuldades. É a garantia que mesmo depois de uma tempestade a nossa casa permanecerá de pé. É a garantia que mesmo depois de uma fornalha a gente saia ileso. Mas Ele sofre com os nossos sofrimentos. Aqui a gente vai ler: Ele os salvou. Agora olha essas características: amor e misericórdia se manifestaram de forma constante sobre a nação de Israel. E a palavra vai nos ensinar que Jesus morreu por mim porque amou esse mundo de tal maneira. E vai me ensinar que aquilo que não me permite ser consumido nesse mundo são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. São princípios do cuidado e do tamanho da importância que eu tenho para Deus. Agora o final desse versículo para mim, irmãos, é
é o ápice do cuidado, do amor e do quanto o Senhor se importa com você. E agora eu quero que você traga, é claro que a gente sabe que isso se aplicou à nação de Israel, mas eu vejo esse ponto como o princípio da ação do cuidado de Deus. Então eu quero que você leia aqui comigo. Depois de ele os resgatou, levantou-os nos braços e os carregou ao longo dos anos. É Deus falando com vocês: eu te resgato, eu te seguro em meus braços e eu carrego você. É o princípio do cuidado do Senhor. Ele se importa conosco, Ele sonha conosco, Ele faz planos a nosso respeito. Jeremias 29:11 nos diz isso. Bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Jeremias 29:11, um texto conhecidíssimo da palavra. Se o Senhor não se importasse conosco, Ele não faria planos a nosso respeito. Erga a mão direita ao céu e diga assim: eu creio que o Senhor se importa comigo e faz planos sobre a minha vida. Diga: e esses planos são de bem e não de mal. Quando Jesus chega na entrada da cidade de Naim, ele vê aquele cortejo fúnebre saindo, ele diz assim: a vida dessa mulher não será marcada mais por tristeza, a vida dessa mulher será marcada por um milagre, porque ele se encheu de íntima compaixão por ela. Escute algo que eu vou dizer para você, e isso só cessará alguém que tiver fé no reino espiritual suficiente. Jesus é o ombro amigo, Jesus é o apoio, Jesus é o consolo, Jesus é a resposta. Cabe a nós acessarmos isso através da nossa fé, da nossa persistência, da nossa oração. Nós podemos ser esse canal sobre a vida de alguém. Nós podemos ser o canal que vai e segura na mão de alguém e diz para alguém assim: não chora mais. Nós podemos ser essa pessoa que impulsiona o coração do outro. Nós podemos ser esse canal de bênção sobre a vida de alguém para dizer para essa pessoa: aí, o Senhor se importa com a sua dor. De ministrar isso ao coração de alguém. O terceiro ponto desse entendimento que a gente vai ter é que existe consolo e refrigério através da palavra do Senhor. É ali que nós somos consolados, é ali que o nosso coração recebe cura. Sempre que nos sentimos realmente meio perdidos, desanimados, cansados, nos lamentando por tudo aquilo que a gente está vivendo, a gente vai buscar refrigério e consolo na palavra, e a gente vai entender que Deus sempre vai falar de uma maneira ou de outra a cada um de nós: não chores. Deus está dizendo para você sobre talvez alguma situação que te incomoda: não chores. Você chorou até aqui, você não tinha sentido até aqui, você não sabia o que ia fazer da sua vida até aqui, mas quando Cristo entra, existe consolo e refrigério e direcionamento sobre a nossa vida. Talvez a lista de palavras de consolo e refrigério para nós dentro da Bíblia seriam infinitas, irmãos, muitas palavras. Mas eu trouxe umas aqui para compartilhar com vocês que para mim fazem muito sentido dentro do entendimento dessa manhã. A primeira delas está registrada em Mateus capítulo 5, versículo de número 4. Mateus 5, 4. As bem-aventuranças. E a gente vai ouvir de Jesus no sermão das bem-aventuranças dizendo o seguinte: felizes os que choram, porque serão consolados. Às vezes quando a gente está chorando, a gente não vê um bom motivo para isso, né? Quando a gente está lamentando, às vezes a gente só vê a tristeza, só vê a angústia, só vê a dor. Mas lá no sermão das bem-aventuranças, Jesus vai dizer: felizes, bem-aventurados são aqueles que choram, porque esses serão consolados. Existe consolo para o nosso coração no Senhor. Ele está dizendo da manifestação desse cuidado. Nossa tristeza será transformada em alegria, e eu creio nisso. Segundo conselho sobre o consolo de Deus no nosso coração, Salmos 119, 76. Salmo 119, 76.
Agora, que o teu amor me console, como prometestes a este teu servo. Olha que lindo isso. Que eu seja alcançado por esse amor. Que eu seja alcançado por esse cuidado. Aqui o salmista está dizendo, porque o amor do Senhor é uma promessa a todos aqueles que creem. Irmãos, esse tipo de consolo não é um consolo que um homem pode te dar, que uma palavra racional pode te dar, mas é algo que a gente aprende a sentir e a desfrutar através da nossa vida espiritual. Não se perca. Não perca, não permita que o seu coração se perca. Olha agora o terceiro, Salmos 22, 24. Pois ele não desprezou e nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. O Senhor não vai virar as costas para você. Quem sou eu para que Ele se importe comigo? Você é um filho amado, você é uma filha amada. Os teus sofrimentos tocam o coração do Senhor, as suas angústias tocam o coração do Senhor. A gente vai ver na palavra a gente sendo chamado para ir a Ele, Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo assim: você está carregando às vezes coisas que você já não deveria carregar mais. Você está permitindo que sentimentos acessem o seu coração que já não deveriam mais. Você está remoendo coisas que você já venceu, que você já nem deveria lembrar mais. Você está sendo conduzido por sentimentos de medo, de angústia, de lamento, que já não deveriam fazer mais parte do seu coração e da sua vida. Ele está dizendo: se livre de tudo isso. Se livre dessa fase da sua vida. Se liberte desse instante da sua vida. Ele não vai virar as costas para você. Você pode ser boca de Deus para alguém? Fala: Deus não vai virar as costas para você jamais. Quarto conselho, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5. 2 Coríntios 1,5 diz assim: pois quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Se nos perseguem, se nos atacam, se questionam a nossa fé, se nos cutucam dizendo: por que você não para, por que você não desiste, se duvidam daquilo que Cristo pode fazer, quanto mais duvidarem, quanto mais nos perseguirem, quanto mais nós sofrermos por isso, mais encorajamento, mais consolo, mais da presença do Senhor será derramada no nosso coração. Aquele ambiente que duas multidões se cruzam, um ambiente de conflito de emoções. No lugar uma multidão alegre por estar com Jesus, e do outro lado uma multidão de tristeza por estarem acompanhando aquela mulher que ia enterrar o seu único filho. Jesus diz para ela: não chores. Ele muda o ambiente. Jesus vai até a esquife do menino e diz para ele: levante-te. Ele sempre vai ter uma palavra de direcionamento e de vida ao nosso coração. Às vezes mais simples do que nós esperávamos, mas sempre terá uma resposta de vida ao nosso coração. A vida encheu aquele ambiente. Por isso, o quarto entendimento dos 5 pontos que eu quero compartilhar com você dessa história é que ambientes de sofrimento e dor se transformam em ambientes de milagre. Ambientes de sofrimento e dor, sim, com a presença de Jesus neles, se transformam em ambientes de milagre. Sem dúvida nenhuma, essa história é um exemplo do cuidado de Deus, da preocupação de Deus, e que nos ensina claramente que todas as vezes que a gente achou que já acabou, que já é o fim, o Senhor nos surpreende com o seu cuidado. E se eu tenho algo para dizer a você nessa manhã, nesse ponto, com toda a fé do meu coração, eu creio que o Senhor pode surpreender você.
Eu creio que o Senhor pode cuidar de você de uma forma que você fala assim, mas como? Mas eu não fui, mas a porta se abriu. Mas o Senhor cuidou de você. Porque Ele nos surpreende com o cuidado dEle. Duas multidões, com duas realidades totalmente diferentes. Presta atenção no costume do rito funerário. A multidão do cortejo fúnebre está indo aqui. A mãe ia à frente. O corpo vinha sendo trazido. A multidão vinha chorando atrás. Se eu estivesse chegando na cidade e eu cruzasse com um cortejo, era costume que eu deixasse o que eu estava fazendo, me juntasse à multidão do cortejo e fosse até o momento do sepultamento, para prestar os meus respeitos e as condolências da família. As multidões se cruzam, qual que era o natural? Vamos acompanhar até o enterro, por respeito. Mas quando as multidões se cruzam, não é isso que acontece. Quando as multidões se cruzam, uma palavra é liberada para ela, o ambiente começa a ser transformado. E aí vem um ponto, que às vezes a gente lê e a gente acha que passa desapercebido, é isso. Enquanto Jesus está falando com ela, o caixão está vindo, a multidão está vindo e não para. A Bíblia diz que Jesus se dirigiu até o caixão, até a esquife, e quando ele toca na esquife, eles param. Você consegue entender isso, sim ou não? Quando Jesus fala com você, talvez você seja o primeiro a entender aquilo que Ele vai fazer. Talvez outras pessoas não entendam o que Ele vai fazer. Talvez as pessoas continuem seguindo a sua vida, mas quando Jesus libera uma palavra ao seu coração, Ele está providenciando tudo aquilo que vai vir depois da palavra liberada a você. E Ele vai e Ele toca. Ei, se um judeu tocasse numa esquife, ele também ficaria impuro, porque ele estava tocando num morto, e ele precisaria fazer toda a purificação cerimonial também. Mas Jesus vai e toca. E quando ele toca na esquife, toca no caixão, eles param. Mas quem é esse homem? Agora presta atenção comigo nas duas narrativas. Duas multidões. Uma multidão lamentando. Agora pensa a multidão olhando, dizendo assim, por quê? Por que sabiam que a viúva era viúva? Por causa da vestimenta. As viúvas da época, elas tinham uma vestimenta que as caracterizavam realmente como viúva. Então elas deveriam andar com essa vestimenta, com essa roupa. Então só de bater o olho eles sabiam. E por que as pessoas sabiam que Jesus era um mestre? Porque a forma que se vestia, a forma com que se portava. Então ele toca na esquife. Imagina a multidão que está acompanhando a mulher, olhando, dizendo assim, quem é esse? Porque biblicamente esse é o primeiro milagre de ressurreição registrado no ministério de Jesus. Eles olham e falam assim, mas quem que é esse mestre aí? Ele não vê o que ele está fazendo. Você vê que a mulher está sofrendo. O que ele vai fazer agora? Olha que falta de respeito. Tem gente que é assim ou não é? Não sabe nem o que está acontecendo, já sai lenhando. Oh meu, o que esse rapaz está achando que ele é? E do outro lado tem uma multidão que já tinha visto Jesus realizar milagres. E eles assim, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O que será que ele vai fazer? Você entende a diferença de ambiente, sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus toca e diz ao menino, levante-se. E o menino se assenta e começa a falar com Jesus. E a Bíblia diz que um grande temor tomou conta daquele lugar. E aqueles que duvidavam, olha, você viu o que ele fez? Porque a Bíblia vai nos narrar que a multidão disse assim, um grande profeta se levanta entre nós. Eles reconhecem o grande feito. E agora aquele ambiente de tristeza, aquele ambiente de sofrimento, se transforma em um ambiente de êxtase, dizendo assim, vocês viram o tamanho do milagre? No meio da dor daquela mulher, Jesus transformou o mundo dela. Jesus trouxe vida e esperança novamente. Por isso eu creio no que eu vou dizer. Ambientes de dor, de sofrimento podem sim se transformar em ambientes de milagre. Chama ele, fala, Jesus, entra aqui, Senhor. Toca nesses mortos emocionais que tem na minha vida.
Toca, Senhor, nesses mortos espirituais que tem na minha vida aqui. Toca nesse ambiente, Senhor, e transforma. Irmãos, você carrega, vou dizer de novo, aquilo que muitas vezes o ambiente que você está precisa dele. E às vezes a gente tem vergonha de chegar num lugar que Deus nos colocou, erguer a mão e falar assim: está abençoado em nome de Jesus. Irmãos, eu não gosto de ficar falando muito, eu estou pregando, eu não gosto de ficar falando muito das coisas particulares do meu dia a dia, porque a gente está aqui para pregar a palavra. Mas vocês sabem o tamanho do desafio que o Senhor me levou a viver nesses últimos dias. E a coisa que eu mais ouço em tudo quanto é lugar que eu chego: que rojão, hein? Que bomba, hein? Que dificuldade, hein? Irmãos, eu só vou rebatendo assim: Deus está na frente. Com a bênção de Deus vai dar tudo certo. Eu já chego, a hora que eu abro a porta da secretaria, eu já vou entrando e falo assim: bom dia para vocês, Deus abençoe esse lugar. Que a bênção do Senhor esteja aqui, irmão. Se gosta, se não gosta, já não é um problema meu. Mas eu sei o que eu carrego e eu entro abençoando, eu entro liberando uma palavra. Você está entendendo isso, sim ou não? Faça isso na tua vida. Faça isso no teu dia a dia. Transforme pela presença de Deus os ambientes onde você está. Seja luz, seja sal no ambiente onde você está. E o último, a gente vai aprender nessa história que milagres mudam os rumos da nossa vida. Vou dizer de novo: milagres mudam os rumos da nossa vida. Na multidão que seguia a mulher, talvez alguns diziam assim: o que ela vai fazer, coitada? Não tem mais ninguém por ela. Será que ela vai morar na rua? Quem que vai ajudar ela? Talvez aquela mulher indo na frente, sentindo aquele lamento, aquela dor. E talvez pensando não 1000, mas 2000 coisas, e se questionando: o que vai ser da minha vida? O ambiente talvez que rondava o coração dela era de tristeza, de incertezas, de amargura, de solidão. Mas Jesus visitou aquela mulher naquele dia. E Ele visitou aquela mulher com uma unção de ressurreição. Uma unção de vida e de esperança entraram na vida daquela mulher. A alegria foi devolvida a ela. A motivação e a esperança foi devolvida ao coração dela. Não sabemos tudo que essa mulher viveu ou passou desse ponto para frente, mas você há de convir comigo que todas as vezes que ela queria lamentar, provavelmente ela se lembrava do milagre que ela tinha vivido. Vamos fazer esse exercício na nossa vida? Todas as vezes que a gente quiser lamentar, que a gente quiser reclamar, a gente vai lembrar daquilo que Cristo já fez por nós, de quem Ele é na nossa vida. Provavelmente o futuro daquela mulher, ainda que viúva e com um menino, ainda foi de inúmeros desafios. Mas você tem dúvida de que ela passou a colocar tudo aos pés do Senhor? Entregar tudo aos pés do Senhor? Então, eu concluo dizendo: deixa Deus cuidar. Deixa que Deus decida realmente o tempo e a hora de se manifestar sobre a sua vida. E entenda, servir ao Senhor não é a ausência de um problema ou de um sofrimento, mas é a certeza que Ele será socorro bem presente no meio da angústia. Que assim como a ressurreição alcançou a vida dela, a unção de ressurreição nessa manhã alcance o teu coração. Quem sou eu? Você é filho amado, você é filha amada, e o Senhor se importa com você.